Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos no ar. Começou mais uma edição de Os Pingos nos Is. É isso aí, prestes a terminar a semana e a gente abre o programa de hoje com os destaques desta sexta-feira. Gilmar Mendes chama de demagogia movimento de Fux contra decisões individuais no STF. Governador João Dória quer obrigar todo mundo a tomar a vacina chinesa. E já é Natal na Venezuela. Isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também. Grave vídeos e mande para cá. Comente com a gente os assuntos de hoje. Dê seu recado. O número é o 11 931 17 0620. É bem fácil. Grave seu vídeo, mande para cá pelo WhatsApp. Repito o número 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente do Supremo Tribunal Federal avalia que a corte não pode mais ser marcada por decisões monocráticas. Luiz Fux reforçou a importância da própria determinação tomada na semana passada de levar ao plenário ações penais. Em um seminário promovido pelo Conjur nesta sexta-feira, o magistrado declarou que o STF é, antes de tudo, um órgão colegiado. O presidente do Supremo Tribunal Federal acrescentou que as sessões com a participação de todos os ministros são fundamentais. E o Supremo do futuro é um Supremo que sobreviverá sempre realizando apenas sessões plenárias. Será uma corte em que a sua voz será unívoca. Em breve, nós desmonocratizaremos o Supremo Tribunal Federal, que as suas decisões sejam sempre colegiadas, numa voz uníssona. A decisão de levar as ações penais para o plenário foi o primeiro ato de Luiz Fux como presidente do STF. Já o ministro Gilmar Mendes acha a medida positiva, mas não acredita em resultados práticos. Julgamento público e tranquilo no plenário de todos os casos, todos os inquéritos e todas as questões criminais. Vai dar certo? Acho que não vai. A sobrecarga vai continuar, mas na substância eu concordo e acho positivo. Mudanças importantes em matéria criminais, racionalizações importantes ocorreram com o plenário. Gilmar Mendes reagiu e cobrou coerência do colega, afirmando, abro aspas, respeitem um pouco a inteligência alheia, não façam muita demagogia e olhem para os próprios telhados de vidro. O ministro, mais uma vez, criticou posturas da Lava Jato como alongar prisões preventivas para supostamente forçar delações premiadas. Gilmar Mendes aproveitou a presença do procurador Augusto Aras no debate para atacar o formato de indicação do chefe do Ministério Público. A lista se tornou um grande problema, porque faz com que haja uma máquina eleitoral no Ministério Público. Então a lista tríplice foi um grande problema que se inventou e talvez um grave erro institucional do PT. Para não falar que enseja a eleição de pessoas que muitas vezes têm vocação para ser chefe de bar, mas não têm condições de ser chefe do Ministério Público. Nós vimos o que aconteceu com esse célebre, malditamente célebre, procurador Janot. Gilmar Mendes sugere até mesmo uma PEC para que a indicação do chefe do Ministério Público não seja mais da alçada da própria classe. Augusto Aras fez questão de pregar a unidade do MP e lamentou a criminalização da política. Onde não se faz política, se faz guerra. E nós não desejamos isso. E onde não se faz onde se criminaliza a política, se produz um discurso de intolerância. Discurso de intolerância que gera também desarmonia e a quebra da paz sociais. E quando nós invadimos, quando nós permitimos que a voz rouca das ruas ou a voz clamorosa das ruas adentre
judiciário, nós estamos contrariando o constitucionalismo. O Procurador-Geral da República acrescentou que discursos de intolerância provocam desarmonia social e entre os poderes. Augusto Aras argumentou que ser um estadista deveria pesar na hora de se escolher um integrante para o Supremo Tribunal Federal. Esse é então o primeiro tema do nosso programa desta sexta-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza. Tua avaliação aí sobre essas declarações dos ministros do Supremo, do Procurador-Geral, em especial dessa fala aí de Gilmar Mendes contra o movimento do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, contra as decisões monocráticas. Fiuza. Eu não sei nem por onde começar, Vitor, porque eles são palestrantes, né? Eles são palestrantes, eles falam, quer dizer, todas essas questões, esses méritos precisam ser discutidos, são aperfeiçoamentos institucionais que têm que acontecer, mas eles são showman, né? Eles viraram realmente figuras espetaculares que discutem questões altamente urgentes e específicas, né, da institucionalidade do Poder Judiciário, no caso do Ministério Público. Tudo bem, eu não sou contra, não. Agora, se eles tivessem na mesma proporção, né, a capacidade de solução, mas eles não têm, eles preferem a polêmica, né? Eles preferem as conversas. Então, por exemplo, vou começar pelo Procurador-Geral Augusto Aras, né? Esse princípio de que todo candidato à Suprema Corte tem que ser um estadista. O que quer dizer isso? Nada, isso não quer dizer nada. Então, o Augusto Aras, com todo respeito, nós estamos aqui avaliando, mas ele só aparece, ainda tem isso, né? Eles são palestrantes que só aparecem para trazer pontos confusos, retóricos. E o Augusto Aras, essa questão, não, os extremismos, a onda de ódio, praticamente é o que ele está dizendo, isso não tem nada a ver com o trabalho dele. E isso parece, Vitor, um pouco daquele discurso contra o lavajatismo que ele já ensaiou. Então, ponto, Augusto Aras é um, né? Gilmar Mendes, eu vou ser obrigado a concordar enfaticamente com um ponto do Gilmar Mendes, que eu acho que é um ponto importantíssimo, que é a crítica que ele faz ao ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot teve uma ação, esse era o maior clown, né, desse território que nós vimos. Ele atuava, tinha aquelas frases, né? Ele tinha muitos amigos na imprensa, tinha frases: enquanto houver bambu, lá vai flecha, que era uma coisa que, na verdade, encobria uma tentativa de virada de mesa que aconteceu no governo Temer e que o Rodrigo Janot estava no centro disso, e o Gilmar Mendes foi uma voz antagônica a esta tentativa de virada de mesa. Bons tempos do Gilmar Mendes. Depois ele parece que se abraçou aí, né, com o tucanismo / petismo. Ele fez aquela manobra para soltar o Lula e está, no outro aspecto, fazendo uma crítica também espetaculosa à fala do Luiz Fux, do presidente do STF, sobre quem eu já comentei ontem, né, que parecia estar querendo também um ato ali grandiloquente, aquela questão da imagem do STF. Eu achei aquilo tudo bastante inconsistente e impertinente, mas hoje o presidente Fux colocou uma diretriz muito importante, decisiva, que é a Suprema Corte passar a agir como corte, né? E não como 11 ONGs que tomam as suas decisões sozinhas, a questão da tal retenção das decisões monocráticas. Isso está perfeito, isso é urgente. É claro que o Gilmar não gostou, porque ele quer ser, de fato, um poder autônomo ali dentro e eventualmente ele exerce dessa maneira, assim como seus pares. Nós vimos decisões aí altamente arbitrárias, como o ministro Alexandre de Moraes proibindo a nomeação do presidente da República no diretor-geral da Polícia Federal, entre várias outras decisões monocráticas exorbitantes. E aí, nesse ponto, eu acho que sim,
o presidente Fux está certíssimo na diretriz que traz, e o ministro Gilmar ficou ali meio dizendo que em tese aquilo está bom, mas que talvez não vá dar certo. E, enfim, aí voltou para aquele ponto do palestrante que fala demais, e eles têm que falar menos e fazer mais. Virando a página, um outro assunto agora. No Senado, há um grupo ainda não majoritário que defende que a decisão de Luiz Roberto Barroso de afastar Chico Rodrigues do cargo foi equivocada. O caso despertou um instinto de preservação entre alguns políticos. Esses senadores dizem ver uma ação precipitada do ministro do Supremo e passaram a discutir a possibilidade de barrar a remoção do colega, apesar da repercussão do dinheiro na cueca. Cobram, inclusive, que Davi Alcolumbre faça questionamentos formais à Suprema Corte. Na outra ponta, senadores que compõem o grupo chamado de Muda Senado informaram que vão protocolar uma representação no Conselho de Ética contra Chico Rodrigues. No entanto, se ele for afastado do cargo, a família dele não deve ficar muito longe da vaga no Senado. Eu explico. O primeiro suplente de senador do senador do dinheiro na cueca é Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, que, vejam só, é filho de Chico Rodrigues. O outro possível substituto do político é o segundo suplente, Onésimo de Souza Cruz Neto, do PSDB. E ainda sobre esse caso, só para finalizarmos, destaco aqui uma postagem do ex-ministro Abraham Weintraub, que repercutiu bastante. Chico era um dos maiores críticos de Weintraub quando ele chefiava o MEC. Postou o ex-ministro no Twitter o seguinte, abro aspas, "Não vou fazer piada, estou falando sério. E vejam abaixo que o senador Chico, líder do governo, me bateu o quanto pôde. O fato é que eu encontrei muita gente bem pior que ele em Brasília. Dinheiro no rabo é ridículo e nojento. Nosso problema é justamente com quem não é ridículo." E agora há pouco foram divulgadas as primeiras imagens aí dessa operação de busca e apreensão contra o senador Chico Rodrigues. A gente vai acompanhar, vamos colocar aí na tela para quem está nos assistindo. Não dá para ver muita coisa, uma imagem ali ainda borrada, aparentemente uma reprodução, um desenho ali do momento da busca e apreensão. O que chama atenção aí nessa segunda imagem que está na tela é que entre o dinheiro apareciam notas de R$200. Já essa nova nota que foi lançada há poucas semanas pelo Banco Central, a nota que tem estampado o lobo-guará de R$200, a nova cédula da família do real, e aí mais imagens também, ainda sem muita clareza, mas uma reprodução ali para ajudar a entender exatamente como foi essa operação, e a informação importante ali, valores retirados, R$15 mil. São imagens aí de documentos resultantes dessa operação feita ontem em Boa Vista. Fiuza. Boa coisa não é, evidentemente. A gente tem que fugir, Vitor, do espetáculo nesse caso, porque é um espetáculo patético, né? Escatológico, inclusive. Não tem como não entrar na crônica, né? da política nacional, no seu aspecto mais bastardo, assim como o assessor do Guimarães, do PT, inaugurou, como estava lembrando o Augusto, a cueca cofre. Eu acho que é importante porque a população, de fato, né, a partir do ano de 2014, principalmente, né, já vinha ali com o mensalão, a população brasileira não tolera mais essa fronteira, né? O Lula, que é o bom malandro, o bom ladrão, pode roubar e fazer. Eu acho que houve uma mudança cultural no país, né? Não em relação à índole, ao caráter das pessoas, do povo, mas em relação à tolerância com certas coisas, e esses episódios, então, serão tristemente pedagógicos. Agora, esse caso é o seguinte, é preciso demonstrar, né, exatamente o delito cometido, investigar e punir. É sempre assim, é simples assim, né? Não adianta, Vitor, ficar aproveitando o que há de folclórico e bizarro nesse caso para ir um grupo dizer que tentar associar com o Bolsonaro, já vimos isso. Aí ontem o presidente Bolsonaro na live mostrando, explicando que a Controladoria Geral da União foi quem suscitou, e ele nomeou o controlador, foi quem suscitou essa investigação e a Polícia Federal quem executou. Então fica uma parte dos senadores ali meio querendo colar no presidente, fica uma outra parte meio tentando defender com o corporativismo e entra numa briga com o ministro Barroso do STF. A decisão do ministro Barroso de
suspender, de pedir o afastamento do senador, é também uma decisão polêmica. E o próprio Barroso também, a princípio, não quis divulgar as imagens, porque considera que elas não são essenciais para a instrução do processo, mas o STF divulga a imagem de reunião de Estado do presidente com ministros, sem ser essencial para a instrução do processo, porque virou realmente um grande espetáculo. Eu repito sempre, onde há espetáculo, a investigação é prejudicada, né? Tem que ter um certo cuidado com esse negócio do judiciário entrando nos outros poderes para retirar mandatos, para suspender mandatos ou cassar mandatos. Nós vimos o caso do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro. É um caso que é um divisor de águas, parece ser consistente, parece ser sólido, mas não pode virar uma prática impulsiva e leviana, né? Senão, de fato, como a gente acabou de dizer sobre a avaliação do STF, cada ministro daqueles monocraticamente pode decidir quem é que cumpre ou quem é que não cumpre o seu mandato no Poder Executivo ou no Legislativo. Antes de te passar, Augusto, só mais uma informação ainda sobre esse caso, agora há pouco, justamente em linha com esse... Isso, então, foi uma decisão monocrática do ministro Barroso e justamente isso. Agora há pouco ele pediu ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que leve ao plenário essa decisão do afastamento do mandato do senador. Ele disse que, embora não haja obrigação de ratificação da liminar em plenário, o caso deve sim ser discutido no colegiado. Absurdo, não, Fiuza? E depois desse episódio aí do pacote anticrime, aí, em que foi embutida lá essa revisão a cada 90 dias das prisões preventivas, é cada vez mais importante que a gente faça justamente isso que a Ana fez. Inclusive, a gente cumprimenta a Ana e agradece a ela por ter trazido essa informação para a gente aqui. Se debruçar e acompanhar com olhos de lince, com lupa, cada projeto, cada texto que tramita no Congresso Nacional, para que não aconteçam pegadinhas como essa. Se é que dá para chamar de pegadinha, se é que não foi algo intencional e com intenções bastante claras, né, Fiuza? O Congresso, né, Vitor, e Ana e Augusto, ali passa do jeito que for possível, né? Eu acho que é importante a gente ser rigoroso na cobrança, mas, por outro lado, quer dizer, é um princípio até que pode ser defensável, porque você está mudando a lei, né? Então, o entendimento do STF é sobre a Constituição, algo que já está ali. Então, ele está, na verdade, aquela decisão do STF, ela traz um entendimento de como deve ser aplicada uma lei que já está lá. E uma nova lei não quer dizer, eu acho que juridicamente não é um absurdo você propor que ela passe a vigorar para os eventos que sucederem, né, a aprovação da lei. Mas eu também acredito, não sou especialista na matéria, mas também acredito que ela possa, né, não seria, que talvez nessa altura já estejam alegando, né, que seria solapar o direito, né, daqueles que já estão condenados, mudando o regime com uma nova lei. Eu não sou especialista, volto a dizer, mas acredito que não há nenhuma afronta ao direito, assim. Mas é claro que a gente, ali, em se tratando de Congresso Nacional, a realidade atual, e nós falamos disso essa semana exaustivamente, é que essa proposição está parada. Essa proposição está parada. Nós sabemos que ela depende da instauração de uma comissão que está vedada pela regra que está vigindo na Câmara, e sem a instalação dessa comissão ela nem será apreciada. Eu acho que é isso. A gente tem que afirmar, né, evidentemente, esse princípio mais desejável, mas no Congresso é isso. Às vezes você entrega os anéis para não perder os dedos, né? E o que eu acho importante é que esse instituto seja consagrado em lei. Porque, de fato, se não for retroativo, e eu acho que é um golpe não ser retroativo, mas pode ser um golpe entre aspas, né? Porque dentro da lei. Mas o Lula, por exemplo, né, o processo do sítio de Atibaia, por exemplo, retrocedeu e ele vai ser condenado de novo, a não ser que se instale uma ditadura aqui. Se não se instalar uma ditadura, o Lula vai ser condenado de novo mais de uma vez e vai ser preso, que é onde ele já deveria estar agora.
O número de brasileiros desempregados chegou a 14 milhões na quarta semana de setembro, de acordo com a PNAD Covid-19, divulgada pelo IBGE hoje. A taxa é a maior desde o início do levantamento em maio. Na primeira semana da pesquisa, eram 9,8 milhões de brasileiros em busca de emprego. O desemprego passou de 10,5% na primeira semana de maio para 14,4% na penúltima de setembro. A taxa de desocupação se manteve estável em comparação com a semana anterior. No total, mais de 4,1 milhões de pessoas ficaram desempregadas diante da pandemia do novo coronavírus no país durante o isolamento imposto por governadores e prefeitos. A região sudeste teve o maior contingente de desempregados da edição. São 6,3 milhões de pessoas em busca de uma ocupação no mercado de trabalho. Tá aí, Fiuza, mais efeitos aí, mais números comprovando os efeitos do isolamento social na economia. Em um minutinho eu queria ouvi-lo, Fiuza. Essa herança ela pode ser ainda bem maior do que isso, né? Porque o nível de estancamento das atividades sociais, não vou nem falar só das econômicas, quebrou muitos setores, estou falando de setores completos, né? As menores cadeias de produção e consumo, pequeno comércio, isso foi uma devastação. Não adianta a gente passar batido achando que vai cobrir com... De fato, foi um socorro fundamental, o auxílio emergencial, salvou muita gente da fome, mas a economia ela foi desestruturada em alguns setores. A única saída para isso, Vitor, é a volta vigorosa ao funcionamento total da economia. Não há mais motivo algum para você manter cerceamento de atividades, ainda, evidentemente, ressalvando a proteção aos vulneráveis. Há otimismo, a retomada da atividade econômica é positiva pelo quarto mês consecutivo, mas essa roda tem que acelerar mais rápido, senão a gente vai ter mais desemprego ainda à frente. Apesar da alardeada segunda onda do medo, mortes e hospitalizações causadas pelo vírus chinês na Europa estão muito abaixo dos picos registrados nos piores momentos da pandemia. O resultado é um descolamento agudo entre as curvas de doentes e de óbitos. Consolida-se ainda um padrão. Dentro de cada país, a maior parte dos óbitos hoje se concentra em regiões inicialmente poupadas. Nos locais que sofreram mais no começo, as mortes agora estão abaixo da média geral. Portugal é o único país onde o aumento de hospitalizações e mortes é mais significativo. Mas Portugal também foi mais poupado durante a chamada primeira onda. Enquanto em seu pico a Covid chegou a matar 22 portugueses por milhão de habitantes, na Espanha os mortos somavam 120 a cada milhão. Na Itália, 91. Na França, 53. A dinâmica portuguesa agora mostra que onde o coronavírus fez mais vítimas no início, ele é mais brando hoje. Onde matou menos, parece haver agora espaço para avançar mais. Ô Fiuza, e ainda falando sobre essa segunda onda do medo na Europa, uma curiosidade agora, o sexo casual entre pessoas que não dividem uma residência está proibido em regiões da Inglaterra sobre regras de nível 2 e 3 contra a Covid-19. Essa medida inclui, por exemplo, a capital do país, Londres. Violações a essa regra podem resultar em multas de até 10 mil libras, mais de 70 mil reais. O veto é uma ramificação da nova escala de 3 níveis de alerta sobre a pandemia do novo coronavírus que foi adotada no país. Enquanto a maioria do território está sob primeiro nível com restrições mais brandas, as áreas sob nível 2 e 3 têm de se adaptar a regras mais rígidas. Quer falar, Augusto? Diga. E numa frase, esse controle sexual aí é tão viável quanto você impedir a chegada das estações, né? A mudança das estações do ano. Primavera, verão, inverte para ver se funciona. Não dá. Diga, Fiuza. Como é que vamos categorizar o sexo casual? Senhor, senhora, quantas vezes os senhores já copularam? É a primeira vez que os senhores já copularam? Vocês podem atestar quantas cópulas já houve entre o senhor e a senhora? Ô Vitor, isso é uma tristeza, porque diante de um flagelo, com o mundo precisando despertar desse susto e dos oportunistas que usam esse susto, a gente vê um país como a Inglaterra caindo nessa galhofa, né? Se é que essa notícia é verdadeira, a gente está dando porque, de fato, ela foi divulgada na grande imprensa, né? Então, parece ser, de fato, uma política que está sendo adotada. Eu quero dizer sobre a segunda onda o seguinte: como observador,
um continente que seguiu o lockdown, majoritariamente, né? Houve essa diretriz sem precedentes, estranha, uma hipótese radicalíssima. Tudo bem, não conhecemos o vírus, uma pandemia, não foi a primeira pandemia do mundo, mas vamos lá, experiência nova, tem rede social, dá para avisar todo mundo. Foram lá, trancaram tudo. O que aconteceu? Quando começaram a reabrir, as pessoas voltaram a se infectar. É lógico, né? Porque o vírus não foi erradicado pela ideia dos trancadores, né? O vírus vai morrer de fome do lado de fora da sua porta? Não, ele foi artificialmente, né? O contágio foi artificialmente bloqueado, supostamente para proteger a rede hospitalar. Mas nem isso aconteceu. O exemplo de Nova York é muito eloquente e, infelizmente, sumiu do debate. Dentro das residências, houve contágio. O vírus não respeitou essa ideia estratosférica que alguém teve. Neil Ferguson, OMS, Tedros Adhanom, China. Isso aí é um coquetel de fantasia. Então, o que se passou, o que se passa e o que todos os epidemiologistas já disseram, e nós estamos aqui apenas repetindo, é que o contágio, a epidemia, a pandemia tem um ciclo. Tentou se interromper artificialmente, não protegeu as vidas dos mais vulneráveis que adoeceram em casa, mas é claro que agora, com mais circulação, o ciclo está na marcha de se completar, né? Tem a imunidade de rebanho, que nós já cansamos de falar aqui. Então, como diz a nossa matéria, Vitor, como você leu, é descolado o número de casos do número de óbitos, porque é isso. O que acontece? Os não vulneráveis fatalmente pegarão o vírus e não sentirão nada de grave e passarão desse estágio, e a sociedade passará desse estágio a partir dessa imunização. O que nós estamos vendo é uma coisa só. A ideia de trancar a população de novo, seja nessa suposta segunda onda na Europa, seja numa nova pandemia, que a volta e meia OMS fica prometendo, teremos mais pandemias, mais em intervalos menores. O que a gente pode dizer é que a solução não é o lockdown. Universidade da Califórnia em Los Angeles, Universidade de Toronto, Universidade de Stanford, Universidade de Harvard, todas têm estudos demonstrando, na UCLA tem um estudo mostrando dentro dos Estados Unidos, comparando 25 estados, com diversos instrumentos diferentes de combate à pandemia, com mais trancamento, menos trancamento. Não há em nenhum estudo no mundo redução de óbitos associada ao trancamento. Isso não existe. Essa não é uma medida sanitária, não há laudo, não há comprovação alguma. Então vamos sair desse misticismo e a opinião pública, a sociedade precisa reagir. Porque se uma medida bizarra como essa, tomada na Inglaterra, não enfrenta uma reação, se o proponente dessa medida não cai imediatamente no ridículo, nós estamos em maus lençóis. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusc Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Sem sessão da Câmara dos Deputados marcada para esta semana, a medida provisória que dá ao mandante do jogo de futebol o direito exclusivo de transmiti-lo ou de negociar a transmissão caducou, apesar da pressão do governo e dos clubes. A MP 984, que ficou conhecida como MP do Mandante, perdeu validade a partir desta sexta-feira. A expectativa é que os deputados se reúnam novamente apenas no dia 19. Com isso, perdem efeito todos os dispositivos da MP que fazia alterações à Lei Pelé.
A mais relevante delas mudava a regra que determina que as emissoras de televisão só podem exibir jogos caso mandantes e visitantes concordem com a transmissão. A medida provisória foi editada por Jair Bolsonaro em 18 de junho, após se encontrar com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ao publicar o texto, o presidente defendeu que dava aos clubes autonomia na transmissão e na reprodução das partidas, antes controladas por monopólios, e afirmou que estava democratizando o futebol. Um minuto, Augusto. Eu saber o que pensa a Ana. Essa é a nossa especialista. Esporte é a área dela. Todos os esportes. É isso aí. Manda ver, Ana. Olha, Augusto, Vitor, a vivência que a gente tem aqui é de a menor interferência possível do governo. Então, toda vez que eu vejo o governo com o dedo no esporte, de alguma forma, sempre ou positivo, ou positivamente, ou negativamente, mas de uma maneira tão grande, acho que quanto mais a gente pensar em tirar o esporte ali da barra da saia do governo, melhor. Eu sempre fui contra o Ministério do Esporte. Muita gente noticia, Ana Paula é contra o esporte. Não, sou contra o Ministério do Esporte, que seja uma secretaria, que os estados tenham maior autonomia. Então, para mim, Augusto, quanto menos governo envolvido com o esporte, mais autonomia para o esporte, eu acho que a gente vai ver um crescimento maior em todas as áreas no esporte. Em um minutinho, Fiuza, queria a sua opinião também sobre essa questão. A gente viveu aí uma experiência que foi uma experiência polêmica e também espetacular, no certo aspecto. O YouTube bateu recorde, né, de transmissão, recorde mundial de transmissão, com finais, se não me engano, do campeonato carioca, envolvendo o Flamengo, que estava no centro dessa briga política, que também é uma briga política do presidente com a TV Globo. Ao mesmo tempo, você tem os clubes brasileiros, nos últimos anos, tendo como sua maior receita os contratos com a Globo. Então, não sei se esse desenho novo, se essa transição seria bem feita ou seria viável nesse momento. Agora, eu queria registrar que você não conta mais com o Congresso para nada, praticamente, no Brasil, né? Todos os assuntos que a gente bate aqui não entrou porque o Congresso não votou, que tem a comissão que não funciona, que tem a deliberação não houve por causa da pandemia. Então o Congresso tem que trabalhar até para a gente poder saber que matérias a gente pode realmente discutir. E o governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória em todo o estado se for aprovada pela Anvisa. Dória já vinha repetindo nas últimas semanas que achava correta a obrigatoriedade, mas ainda não tinha anunciado a medida. Segundo o governador, apenas pessoas com atestado médico serão liberadas de receber o imunizante. Dória também voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de politizar a vacina. Os ataques vêm diante da ameaça da falta de acordo entre o governo paulista e o Ministério da Saúde para que a Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, possa ser distribuída em outros estados pelo SUS. A definição, segundo Dória, se dará em uma reunião marcada para a próxima quarta-feira. Guilherme Fiuza. Eu acho que o governador João Dória, se ele quiser aplicar essa política da obrigatoriedade, ele vai ter que lastrear essa decisão com laudo científico, que não tem sido forte dele no enfrentamento dessa pandemia. O governador João Dória, junto com o Instituto Butantan, já andou declarando o número de vidas que ele salvou com o lockdown. Hoje nós sabemos que isso é falso. Hoje nós sabemos que não há esta eficácia na política de trancamento como um todo. Agora, se obrigar a população inteira a se vacinar, você vai ter que demonstrar com estudo científico que é necessário que a pandemia, como acontece com outras moléstias, né? Se o H1N1 foi obrigado todo mundo a se vacinar, não. Hoje, o que você percebe? Que você consegue delimitar e localizar os vulneráveis, os grupos de risco. Então, ele vai ter que responder, explicar à população por que não é obrigatório ou recomendado, ou como ele queira, para os grupos vulneráveis, né? Ele vai precisar demonstrar isso com laudos. Senão, ele vai dar espaço para que as críticas que ele já tem recebido de autoritarismo na condução dessa pandemia, essas críticas se proliferem.
Então, eu vejo, por exemplo, o governador João Dória, frequentemente em pronunciamentos como esse que a gente acabou de ver, sozinho num ambiente fechado de máscara. A princípio, ele está usando uma proteção desnecessária, ele não está em contato com ninguém. Aparentemente, a máscara naquele momento é mais um símbolo, né? Um símbolo inócuo, nesse caso, se ele não está numa situação de risco de contágio. Ele mesmo, em relação à própria pessoa dele, já teve a Covid. Então, acho que o governador tem que tomar cuidado para não ficar andando em torno de símbolos e se calçar na ciência, que é o único caminho que poderá levá-lo e levar o país e o mundo a adotar políticas responsáveis contra a Covid. Agora são 7h14. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos. O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, candidatos à presidência norte-americana, participaram na noite desta quinta-feira de debates com eleitores em diferentes emissoras de TV no mesmo horário. E Biden voltou a falar sobre a Amazônia, né, Ana? Como é que foram esses debates? Temos 2 minutinhos e meio. Vitor, foram debates muito distintos, na verdade são os chamados town halls aqui, eles foram separados, né, em canais diferentes e town hall é quando eles trazem convidados aí tirados da população, da sociedade, e essas pessoas fazem perguntas aos candidatos. A gente vê que as agendas de Joe Biden e Donald Trump são absolutamente opostas em relação a tributos, em relação ao meio ambiente, em relação à política externa. A gente vê que Joe Biden ele foi sequestrado, sim, pela ala radical do Partido Democrata e de deixar o PSOL no Brasil muito orgulhoso em relação à agenda globalista que o Partido Democrata quer implementar aqui nos Estados Unidos. E uma coisa que está preocupando muitos americanos, Vitor, é que Joe Biden, pela primeira vez nesse town hall, ele disse que ele pensa na possibilidade de aumentar o número de juízes da Suprema Corte, o que é uma coisa que vai totalmente contra o entendimento do americano em relação a isso. Já no lado do Donald Trump, em relação ali à audiência, a audiência do Donald Trump foi bem maior do que a Joe Biden, embora as pesquisas ainda estejam dando uma pequena vantagem de Joe Biden em alguns estados importantes para essa eleição. Agora tem mais um debate semana que vem, e esse debate a gente espera que aconteça, e o americano está aguardando muito ansioso esse debate entre Joe Biden e Donald Trump, principalmente para que eles falem de políticas públicas, uma coisa que não aconteceu no último debate. E você, Fiuza, em 30 segundinhos, como é que está vendo essa corrida presidencial norte-americana, hein? O Joe Biden, ele desistiu completamente de apregoar políticas públicas, ele mergulhou na demagogia totalmente, né? E, tragicamente, a gente tem que registrar que as grandes plataformas estão, parece que, tentando ajudá-lo, bloqueando, por exemplo, informações importantes sobre o escândalo envolvendo o filho dele na Ucrânia. Então, ele está profundamente mergulhado na retórica e na demagogia, e assim vai ser difícil ele ganhar a eleição. As deputadas esquerdistas Gleisi Hoffmann, do PT, e Samia Bonfim, do PSOL, estarão em La Paz, na Bolívia, no próximo domingo, para acompanhar a eleição presidencial do país vizinho, quase um ano depois das acusações de fraude eleitoral e do autoexílio de Evo Morales. As parlamentares representarão o Brasil na delegação do Parlasul, o parlamento do Mercosul. Os colegas da Argentina embarcaram antes, nesta quarta-feira. Nesta semana, o ex-presidente da Bolívia, Jorge Quiroga, conhecido como Tuto Quiroga, anunciou que desistiu da candidatura nas eleições presidenciais do país, marcadas para este 18 de outubro, domingo. Quiroga explicou que tomou a decisão para evitar que o MAS, Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales, ganhe já no primeiro turno. O MAS lançou a candidatura de Luiz Arce, ex-ministro da Economia. Pesquisa do Instituto Rubileu, divulgada nesta semana, e mostra que ele tem 33,6% das intenções de voto, seguido pelo ex-presidente centrista Carlos Mesa, com 26,8%. Fiuza. O PT e o PSOL são simpatizantes
da ditadura branca que se instalou em boa parte do continente sul-americano. É só isso que tem que ser dito aqui. Eles jogam o jogo, apoiaram Evo Morales, apoiaram Hugo Chávez, apoiam Nicolás Maduro, hoje em dia mais veladamente, porque no que sobreveio o desastre absoluto, humanitário, já reconhecido hoje, inclusive, pelas Nações Unidas, tardiamente, com uns 10 anos de atraso. Eles ficaram um pouco mais envergonhados, mas eles são sócios desses regimes. Né? A Samia Bonfim e a Gleisi Hoffmann pertencem a grupos políticos, a partidos que são sócios desses regimes ditatoriais, disfarçados de progressistas, essas conversas todas aí. Muito dinheiro roubado do contribuinte brasileiro na Bolívia, na Venezuela, né? Nós cansamos de ver aí a Lava Jato, inclusive, demonstrando, né? Principalmente na questão de energia, petróleo. O governo Lula fez isso com o contribuinte brasileiro. Além de lesar para enriquecê-los aqui, ele enriqueceu o grupo dele, eles lesaram o contribuinte brasileiro para investir em regimes que detestam a liberdade, para investir em regimes que maltratam o cidadão e também roubam o cidadão. Então, essas parlamentares brasileiras, elas defendem isso. Elas defendem esse tipo de agressão à democracia. Né? Elas estão indo lá para lutar contra a democracia, né? Que é, no caso, o que representa aí o Evo Morales, que saiu fugido de lá, e a gente espera que o continente, né, o Brasil lidere. Isso não é uma afirmação pró-governo atual brasileiro, né? O Brasil já teve outros momentos de liderar em relação à democracia e à liberdade e ao pragmatismo econômico, e nesse momento nós temos uma nova oportunidade. Já tínhamos no governo anterior, só para ficar bem definido isso, né? O governo de transição após o impeachment, liderado pelo Michel Temer, não foi um governo de um PMDB compactuando com esses picaretas da América do Sul. Foi o contrário. Foi um governo que trouxe a agenda reformista de volta. Então é isso, nós estamos fulanizando, partidarizando, estamos falando de diretrizes, ideias, sistemas políticos. O dilema é muito simples, democracia ou falta de democracia, que no caso é ditadura branca, que são o que esses partidos como o PT e o PSOL apoiam já historicamente no Brasil e no continente. Outro assunto agora, o ex-presidiário Lula pode contar com mais uma boa notícia. Para ele, não para o Brasil. Bom deixar claro, e essa vem do STF. Depois de deixar a reclusão em novembro do ano passado, após o Supremo decidir contra a prisão em segunda instância, o petista está prestes a ver um processo contra ele prescrever no tribunal. Isso porque uma das ações em que ele é réu na Lava Jato está travada em Curitiba por decisão do STF. Caso não seja julgado até dezembro deste ano, o processo prescreverá e Lula não poderá mais ser julgado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação em questão se refere à construção de nova sede do Instituto Lula e do aluguel de um imóvel em São Bernardo do Campo, município do ABC Paulista, onde o ex-presidiário mora. Diante da possibilidade de o processo contra Lula prescrever, o Ministério Público Federal pediu para os trâmites serem retomados pelo STF. A solicitação foi feita nesta semana, segundo a Gazeta do Povo. O veículo destaca ainda que a ação está parada no Supremo por causa de uma decisão de Ricardo Lewandowski. No mês passado, o ministro ordenou a 13ª Vara Criminal de Curitiba, que encaminha a defesa de Lula ao acesso a acordo de leniência da Odebrecht. E ainda sobre o ex-presidiário, uma outra informação, ele chamou ontem o governo de Jair Bolsonaro de miliciano da pior qualidade. A afirmação foi feita durante uma live organizada pelo MST, Movimento Sem Terra, onde os convidados discutiram a fome no Brasil. Durante a fala, Lula disse que não culpa o governo Jair Bolsonaro por todos os incêndios no Brasil, mas criticou o agronegócio pelas queimadas na floresta amazônica. Porque não é o empresário civilizado do agronegócio que sabe que tem que ter responsabilidade. Mas quem chegou ao governo é um bando de miliciano da pior qualidade.
E nós temos que saber disso e conviver com isso e saber que nós temos que enfrentar isso. O ex-presidiário também pediu indignação ao povo brasileiro para que a Constituição seja cumprida. Acompanhe. Hoje eu acho que, eu se convencesse a sociedade brasileira a ficar indignada, eu já poderia morrer tranquilo. Porque o que está faltando para nós é indignação. Indignação. Para ver se depois da indignação a gente tem coragem de lutar pelas coisas que já estão na Constituição, como disse o Graziano. Sobre os números que mostram o aumento da fome ocorrido com o isolamento imposto por governadores durante a pandemia, Lula culpou os governos de Michel Temer e Bolsonaro e disse que eles estragaram medidas dos governos petistas anteriores. Você, Fiuza? Não, o jogo aí em pronunciamentos do Lula hoje em dia é olhar para ele e observar o quanto ele não acredita no que ele está falando. Ele não acredita em nada daquilo. Imagina o Lula pedindo indignação ao povo. Ele sempre foi cara de pau, mas hoje em dia ele triplicou a cara de pau. Ele é um ladrão condenado a mais de 20 anos de prisão e está solto graças aos amigos dele no STF, que fizeram uma manobra para soltá-lo. E esse mesmo STF, ali concentrado na figura, nesse caso, do Ricardo Lewandowski, está tentando fazer, na malandragem, no 171, prescrever mais um processo de condenação por lavagem de dinheiro, né? É o caso do terreno para o Instituto Lula, que foi já está demonstrado pela Lava Jato, foi uma corrupção de 12 milhões de reais. Isso foi demonstrado e o STF aceitou um pedido da defesa do Lula de que não tinha visto as alegações finais e as delações, e especialmente o acordo de leniência da Odebrecht. Isso foi concedido, então. Esses documentos foram apresentados à defesa do Lula e depende do STF julgar a apreciação da defesa do Lula sobre o que ela leu. Só que nem a defesa do Lula se manifesta, nem o STF julga. Então, com essa malandragem, eles estão tentando livrar o Lula de mais um crime, só da lavagem de dinheiro, porque da corrupção ele vai continuar respondendo e vai continuar respondendo por vários outros aí que estão na justiça. Virando a página, mais um tema, olha só. Parece piada, mas o Natal já começou na Venezuela. O ditador Nicolás Maduro anunciou o início antecipado das comemorações natalinas no país. Esta não é a primeira vez que ele antecipa as festas, mas a surpresa ficou por conta do prazo, mais de 2 meses antes da data oficial, em 25 de dezembro. Em 2013, Maduro tinha decretado que as comemorações acontecessem a partir de 1º de novembro, afirmando na época que desejava felicidade e paz para todo o mundo e derrotar a amargura. Este ano, ele apenas anunciou que as celebrações seriam iniciadas já nesta quinta-feira, além de dizer que liberou recursos para a compra de 10 milhões de brinquedos que serão distribuídos a crianças venezuelanas através dos comitês locais de abastecimento e produção. Vamos acompanhar um trecho do anúncio do ditador na TV venezuelana e nas redes sociais. Estoy aprobando los recursos para garantizarle los juguetes a través de los CLAT a todos los niños y niñas de Venezuela. Aquí está el dinero. No es cualquier cosa, es una inversión cuantiosa. Señora vicepresidenta, fuerte. Vamos a garantizarle a los niños y niñas en esta Navidad, en plena lucha contra la pandemia 2020. Diga, Fiuza. O Lula estava falando de milicianos, né? Miliciano é isso aí, né? Governo miliciano, bandoleiro, pior tipo de ditadura possível, tentando comprar o povo com esmola, né? É aterrador, é um cenário de destruição social total. E, Vitor, eu pontuaria com o que se passa no Brasil hoje, né? Qual é a notícia no Brasil hoje, né? Em termos de avanço de sociedade, construção de novas perspectivas. É o Brasil assinando novos acordos de regras comerciais e institucionais com os Estados Unidos. Não são conluios, não é um bloco ideológico, nada disso. É uma parceria baseada na confiança, né, baseada nos indicadores de confiança
de que o Brasil goza hoje na comunidade internacional, diferentemente da Venezuela, diferentemente da Argentina e diferentemente de todos esses países que foram fomentados pelo populismo do Lula, populismo bandoleiro, e que estão aí na esfera da esmola. E o Brasil está, apesar de tudo, fazendo acordos de altíssimo nível para intensificar seu comércio com as nações livres, principalmente a líder econômica mundial, que é a nação norte-americana. Bom, vamos falar sobre as eleições municipais. Foi divulgada nesta quinta-feira mais uma pesquisa Ibope com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Celso Russomano, do Republicanos, aparece com 25% das intenções de voto, seguido por Bruno Covas, do PSDB, que tem 22%. Guilherme Boulos, do PSOL, vem em terceiro com 10%. Márcio França, do PSB, tem 7%. Gilmar Tato, do PT, aparece com 4%. E Arthur Duval, do Patriota, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, Joyce Hasselmann, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elou, da Rede, Andréa Matarazzo, do PSD, Orlando Silva, do PCdoB e Felipe Sabará, do Novo, aparecem empatados com 1% das intenções de voto. A pesquisa aponta ainda que 17% dos entrevistados responderam que vão votar branco ou nulo. 7% não souberam ou não quiseram responder. Antônio Carlos Silva, do PCO, não pontuou. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 13 e 15 de outubro. A identificação da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é SP 01432-2020. E também teve pesquisa no Rio de Janeiro. Vamos aos números. Eduardo Paes, do DEM, ex-prefeito da capital, que tenta voltar ao comando da Prefeitura do Rio, aparece à frente com 30% das intenções de voto. Na sequência, com 3% e também com a mesma. Ainda que 17% dos entrevistados responderam que vão votar branco ou nulo. 7% não souberam ou não quiseram responder. Antônio Carlos Silva, do PCO, não pontuou. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 13 e 15 de outubro. A identificação da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é SP 01432-2020. E também teve pesquisa no Rio de Janeiro. Vamos aos números. Eduardo Paes, do DEM, ex-prefeito da capital, que tenta voltar ao comando da Prefeitura do Rio, aparece à frente com 30% das intenções de voto. Na sequência, Crivella, do Republicanos, com 12%. Marta Rocha, do PDT, tem 8%. Benedita da Silva, do PT, tem 7%. Bandeira de Melo, da Rede, 3%. Renata Souza, do PSOL, aparece com 3%. E também, com a mesma pontuação, aparece o candidato do PSL à Prefeitura do Rio, Luiz Lima. Ele também 3%, assim como a Renata Souza, do PSOL. Ciro Garcia, do PSTU, aparece com 2% das intenções de voto. Clarissa Garotinho, do PROS, tem 1%. Fred Luz, do Novo, 1%. Paulo Messina, do MDB, 1%. Nenhum branco ou nulo, 23%. Não sabem ou não responderam, 5%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.001 eleitores da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita entre 13 e 15 de outubro e o número de identificação na Justiça Eleitoral é RJ 09221-2020. Você, Fiuza? Em São Paulo, é a questão do... Vamos ver se o Bolsonaro vai ser o fiel da balança, o grande eleitor, né? E ele já indicou que apoia o Russomano, que geralmente é um candidato que aparece bem, mas não chega. Então isso não dá ainda para a gente ver, mas ele está, até agora, resistindo. Vai disputar com o prefeito, que vai ter que convencer a população de que as suas medidas não foram medidas fora da ciência, que é o que ele alega. A questão das escolas, por exemplo, né, do retorno das escolas em São Paulo. Está aí o prefeito Bruno Covas alegando que precisa ainda de um estudo sorológico, etc. Quer dizer, contrariando, pelo menos ao que a gente vem observando, todas as evidências científicas de que os grupos escolares não são vulneráveis e que deveria justamente investir no cuidado com os vulneráveis, que eles vão conviver,
Eu acho que o Bruno Covas vai ser o plebiscito da pandemia. Ele soldou porta de comércio, né? Vamos ver se a população, se os paulistanos acharem que isso salvou vidas, talvez ele vá passar o Russomano. O Boulos vem correndo ali por fora como aquele PT idílico, né? Meio um pseudo-intelectual sem teto, aquele personagem que não fecha, né? Também acho pouco viável. E no Rio é isso, o Eduardo Paes voltando, não sei se a questão do Cabral, a relação com o Cabral, né? Que arquicondenado aí a 300 anos de prisão, se vai pegar para ele. E vamos ver quem é que o Eduardo Paes está representando, né? Nesta campanha. Ele aparece um pouco meio como um anti-Bolsonaro, não sei se ele vai ser ostensivamente isso, né? Se ele vai estar fazendo um jogo de um determinado grupo ali, que até agora vinha sendo feito pelo grupo do Witzel, no Rio de Janeiro. E o Crivella, um prefeito que a população não gosta, mas que aparentemente vem com o apoio, que eu não sei se vai ser velado, se vai ser explícito, do Bolsonaro. Então, acho que são esses dois duelos que estão colocados aí. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.